Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos mais uma sinalização do Evangelho de Deus Nosso Senhor a respeito daquilo que comumente nós chamamos como o fim dos tempos, daquilo que comumente nós chamamos de fim do mundo, que é um pensamento que sempre fez parte do imaginário popular. É um pensamento que sempre veio à tona na vida dos homens. Muitas vezes, um pensamento alimentado por alguns ensinamentos torpes, errados, de alguns falsos profetas, de tantos anticristos. Mas nós vemos uma realidade no Evangelho que nos fala da vinda escatológica de nosso Senhor, algo inevitável e que faz parte da história, da nossa história e da história da igreja, desde o início. Por quê? Porque quando o Senhor Ele volta aos céus, existe ali uma promessa divina. Esse mesmo Jesus que vocês irão subir, Ele voltará. E os cristãos, daquele domingo até os dias de hoje, continuam esperando a vinda de nosso Senhor. E para nós, é um dos artigos da nossa fé, onde Ele está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Só que muitas pessoas interpretam isso como algo estranho, interpretam isso com muito temor, com muito medo. E o cristão não pode de modo algum interpretar a parousia, a vinda de Cristo, como algo ruim, mas deve interpretar como algo boníssimo. Por quê? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Porque o Senhor, naquele momento, vai começar verdadeiramente a reinar com todo o seu poderio e, de um modo todo universal, extirpará o mal. Então, não tem que ninguém ter medo do fim do mundo. Não tem que ninguém ter medo da parousia, da vinda de Cristo. Nós devemos olhar essa realidade como uma realidade de muita esperança. É o Senhor que está vindo. Maranatá. E se vocês pegam a Sagrada Escritura, vocês vão ver que as últimas palavras do livro do Apocalipse é justamente essa: Maranatá, vem Senhor Jesus. Porque nós esperamos, ansiosos, a vinda dEle. Porque nós esperamos, com muita dignidade, esse encontro pessoal com Ele. E não é um encontro que nos fará mal, mas é um encontro que fará muito bem. Porque é a consumação, porque é a plenitude que chegou, porque agora nós iremos viver como Deus havia pensado, querido, sonhado lá atrás, sem pecado, sem maldade, sem inimigo, mas sendo Ele verdadeiramente tudo para todos. E esta é a esperança cristã, uma esperança que nunca se esvai, uma esperança que nunca se acaba. Então nós vemos nessas últimas semanas esses textos da liturgia que nos falam de coisas catastróficas, que causam medo e espanto para quem não conhece a Sagrada Escritura. Eu lembro
que quando eu era menino, criança mesmo, antes dos 10 anos, eu lembro que nós morávamos perto de um pastor. E esse pastor reunia um monte de criança. Ali íamos brincar todos. E ele um dia pegou o Apocalipse e começou a ler. E começou a fazer medo. E eu lembro que ali eu acho que foi o primeiro contato que me vem à mente da palavra de Deus. E eu fiquei tão temeroso, mas fiquei com tanto medo, que depois, já um pouquinho maduro, eu lembro que quando pegava o Apocalipse, já adolescente, mas um pouco maduro, pegava o Apocalipse, ainda me vinha aquele ranço de suspeição a respeito do que era aquilo ali. Loucura, uma interpretação errada, hoje eu tenho consciência, mas que ficou no coração esse resquício de um medo tão grande. E o Apocalipse nada mais é que revelação, que vai nos falar dos fins últimos, que nos vai falar da consumação. Então sempre que a gente vê na Sagrada Escritura, na Divina Liturgia, trechos sagrados que nos falam dessa realidade da vinda de Cristo, nós não podemos nos apavorar, mas temos sempre que encher o nosso coração de esperança na consumação e na realização da palavra de Deus. Agora, no trecho santo do Evangelho de hoje, algo me chama muita atenção. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se aproxima de Jerusalém, Ele vê a cidade e Ele começa a chorar, com pena no coração. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. E a gente percebe que 2000 anos se passaram e aquela terra ali ainda hoje não tem paz. É impressionante como as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse Evangelho de São Lucas, nesse bendito capítulo 19, são palavras atuais. Quando nós vemos aquela guerra lá, exterminando, solapando aquele povo, aquele atentado, uma tensão tão grande, e a gente compreende que a palavra de Deus nunca cai no ostracismo, mas sempre é uma palavra atual. Porque de Deus. Porque palavra de Deus, a nos preencher o coração, ao falar ao nosso coração, nos trazendo verdades que são eternas. É bem verdade para nós católicos, para nós cristãos, que Jerusalém até hoje não compreendeu o que é que poderia trazer a paz. E nós temos certeza, como católicos batizados, que a verdadeira paz, que a Shalom verdadeira, é Cristo Jesus. Tanto que quando Ele se apresenta após a sua morte, as palavras que Ele sempre dirige são justamente as palavras de paz. A paz esteja convosco. Ou seja, não se perturbe o vosso coração. Se eu estou aqui, tudo está bem. E é essa certeza que nós devemos carregar nos nossos corações. Se temos Cristo, temos tudo. Tudo está bem. Tudo podemos perder, mas não podemos perder Jesus. Tudo podemos perder, mas não podemos de modo algum perder nosso Senhor. Para nós católicos, para nós cristãos, é importante que nós possamos, com o coração aberto, olharmos essa realidade como uma realidade de fé. A paz que muitas vezes o nosso coração tanto necessita.
é justamente a proximidade com Cristo Jesus. Se dele nos aproximarmos, o nosso coração se alegrará e repousará e se tranquilizará. Mas se quisermos buscar a felicidade longe dele, viveremos sempre uma pseudo-felicidade que não preenche, que não completa, que é momentânea e que logo se esvai. Porque a paz que Jerusalém necessita, a paz que os nossos corações também necessitam, é Cristo Jesus. E essa paz nós só conseguimos na intimidade de uma amizade santa com Ele, que nos levará à glória dos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar os nossos pedidos, as nossas preces.